Assunto sério agora, como prever a aposentadoria? Quem vai nos explicar em detalhes sobre o assunto é o advogado Alexandre Triques, que tem uma reconhecida atuação especializada na área da Seguridade Social. Professor e pesquisador do tema Previdência, formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Advogado Alexandre Triques, muito bom dia, seja muito bem-vindo e comece a nos explicar como prever a aposentadoria. Bom, primeiramente, bom dia, Armando. Quero dizer da minha alegria e satisfação de estar participando aqui do seu programa. E esse é um ano muito expressivo aí com relação à Previdência, porque estamos completando 100 anos da Previdência Social no Brasil e tivemos uma reforma recente no sistema em 2019 que trouxe regras novas, novas regras para a aposentadoria. O principal ponto no que se refere à previsibilidade da aposentadoria é justamente a questão envolvendo a idade mínima. A partir de agora a gente passa a ter uma idade mínima para a aposentadoria, que são 65 anos os homens e 62 anos as mulheres. Porém, como a reforma previdenciária encontrou milhares de pessoas já no caminho da contribuição, já próximos do momento da aposentadoria, alguns mais, outros menos, a reforma previdenciária criou uma série de regras de transição, justamente para amenizar os efeitos que as alterações trazidas em 2019 poderiam causar na vida dessas pessoas. Então, hoje, realmente, todas as pessoas que buscam a sua aposentadoria precisam fazer uma programação com relação a essas regras de transição, que nós temos só no regime geral em torno de 5 regras de transição diferentes, com perfis diferentes para a idade que a pessoa tinha no momento que foi aprovada a Emenda Constitucional 103, que foi a nossa reforma previdenciária de 2019, que foi aprovada em 13 de novembro, então, de 2019. E por lado do serviço público, também, porque o serviço público sofre uma série de mudanças, tanto no regime próprio da União, como nos regimes próprios dos estados e dos municípios, que passam a exigir realmente assim todo um cuidado com relação ao tempo de contribuição, às regras que são aplicáveis ao seu caso concreto, para o melhor momento da aposentadoria. Pergunta que ele faz sobre a revisão dos que já estão aposentados, a decisão do STF, como é que está hoje? As pessoas que se consideram no direito de requerer a revisão dos valores recebidos já como aposentados. Perfeito, Armando. Esse é um dos assuntos mais atuais que nós temos hoje na Previdência, no direito previdenciário como um todo. Porque o STF, final do ano passado, final de 2022, reconheceu o direito a uma revisão que pode atingir inúmeras pessoas no Brasil inteiro. Não são todas que têm direito a essa revisão. Inclusive, a nossa prática tem mostrado que muitas não têm esse direito. Mas aquelas que têm o direito, muitas vezes a diferença pode ser bem significativa no valor da sua aposentadoria. Tudo porque a regra previdenciária, tradicionalmente, quando calcula ainda, porque não alterou, ela é uma revisão que exige o ingresso de uma ação judicial, a regra previdenciária, quando ela faz a média das contribuições dos aposentados no regime geral, no INSS, ela calcula as contribuições que foram vertidas de julho de 1994 até a data do pedido da aposentadoria. Tudo em razão do advento do Plano Real e de um argumento de que seria muito difícil fazer o cálculo de média de períodos anteriores ao RV e ao Plano Real, portanto, períodos anteriores a 1994. Então, aquelas pessoas que trabalharam antes de 1994 e verteram contribuições, com a revisão da vida toda, que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, essas pessoas podem recalcular o valor da sua aposentadoria, colocando na média aquelas competências pagas anteriores a julho de 94 e, dependendo do resultado dessa operação matemática,
pode gerar diferenças a serem devidas, a serem pagas, desde a data da concessão da aposentadoria. Normalmente, as pessoas que têm direito a essa revisão são aquelas que começaram a trabalhar realmente mais cedo, a partir dos anos 80, né? E quanto melhor foi a atividade do ponto de vista salarial antes de julho de 94, maior pode ser os impactos, porque daí essas boas contribuições realizadas naquele período foram completamente descartadas no momento da aposentadoria. Perguntas ainda deve fazer, mas vou encaminhar uma e fica as outras para uma próxima conversa nossa. A cada dia surge uma notícia diferente. A notícia de que as pessoas que pretendem ingressar com ação já podem ingressar, e outras não, ainda depende de uma outra solução que o judiciário está considerando. A pergunta objetiva é: as pessoas que se julgam no direito da revisão da sua aposentadoria já podem ir a um escritório especializado de advocacia? Sim, Armando, já podem. O que acontece? Esse julgamento, ele é um julgamento que a gente denomina julgamento em repercussão geral, que é um novo sistema de julgamento que ocorre nos tribunais superiores no Brasil, tanto no STJ quanto no STF. Um julgamento em repercussão geral, ele é um julgamento que, enquanto a decisão não sai por parte dessa corte, seja o STJ ou o STF, aqui no caso é o STF, né, ficam todos os processos suspensos, aguardando a decisão do STF, que vai emitir uma posição sobre aquele direito específico, que, uma vez decidido, então, vai oficiar todos os tribunais brasileiros para que destravem as ações, então, e essas ações tenham andamento. Esse julgamento já ocorreu, e pela sistemática da lei, os processos já podem, então, ter o seu andamento. Só que, como o INSS interpôs um recurso nesse julgamento do STJ, que é um recurso que não pode alterar a decisão do Supremo Tribunal Federal. É um recurso aclaratório, como a gente chama, denominado de embargos de declaração. Então, como eles interpuseram os embargos de declaração justamente para esclarecer algumas questões relativas ao cumprimento dessa demanda, até porque o INSS precisa se aparelhar também para, eventualmente, ali na frente, poder até reconhecer isso diretamente na via administrativa. Acaba não acontecendo, mas eles sempre postulam dessa forma. Então, alguns juízes entendem que seria o caso de aguardar. Mas a maioria dos juízes que a gente tem observado tem determinado o andamento dos processos, e eles começaram, então, agora a ter seu andamento normal. Então, já é possível, sim, buscar o direito, porque já temos uma decisão dos ministros do STF que reconheceram, então, a ilegalidade da limitação da média de salários de contribuição em julho de 1994, liberando essa trava de julho de 94 e permitindo que o segurado possa, se quiser, porque às vezes o cálculo não é vantajoso, mas se ele quiser, ele pode optar pelo cálculo da vida toda. Advogado Alexandre Triques, muito grato pelas suas informações. Vamos marcar uma nova conversa para os próximos dias, porque acumularam-se aqui várias perguntas que, por falta de tempo, eu não poderei fazer. Lhe agradeço muito pelas informações muito seguras repassadas aos que acompanham o Manhã RDC. Um abraço e um bom dia de trabalho. Um abraço, Armando. Agradeço a oportunidade e deixo um abraço em toda a sua audiência também. Perfeito.